mostrar para vocês o que a palavra de Deus ela fala a respeito do diabo. Eu quero que você veja a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, o que ela nos diz a respeito dele. Amém, gente? Amém. E assim, depois que vermos qual é a nossa realidade frente ao inimigo das nossas almas, nós vamos caminhar meditando no que Deus tem para nós. Amém? Amém, amém, querido? Amém. Por que é importante nós sabermos disso? Porque antes de sermos seres humanos, nós somos seres espirituais. Amém? Você é eterno. Diga comigo, eu sou eterno. Então a sua vida não termina quando você morre, você existe eternamente. Nós somos espírito, moramos em um corpo. A morte é quando o espírito sai do corpo, é a separação do espírito do corpo, e nós temos uma alma. E o que acontece? Lá em Efésios, o nosso Deus, ele diz que nós temos que ser santificados completamente, espírito, alma e corpo. Então nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Agora, o que acontece? Quando você nasce de novo, o que Deus faz é te recriar espiritualmente. A tua natureza nasce de novo. E isso dá no momento em que você nasceu de novo. O teu corpo, ele não está salvo. O nosso corpo, ele está sendo salvo e será glorificado quando nós tivermos o corpo celestial. Amém? Amém. Então, refere a futuro. Agora, nós temos a alma. É aqui que muita gente não consegue viver abençoado, porque ele não consegue, uns não entendem isso, e outros não praticam isso diariamente, vigiando. A nossa mente, aqui a nossa alma, onde reside as nossas emoções, a nossa mente, ela não está salva. A sua mente não está salva. Por quê? Eu te provo isso com um simples exemplo. Antes de você ser de Jesus, você tinha certos pensamentos. Quando você passou a ser de Jesus, você tem os mesmos pensamentos. O que moldava os seus pensamentos, as informações, continua te moldando. Por isso é importante esse processo que a Bíblia Sagrada chama de renovação da mente, para que você salve a tua alma. Por que é importante você salvar a sua alma? Porque quando você tem uma alma salva, ela controla as suas ações. O que é as nossas ações? Fruto do que nós pensamos, não é verdade? Você pensa e age. Essas ações formam a tua vida com as consequências das suas ações. Então, o que você é? Consequência das suas ações. Quer mudar essa consequência? Muda as suas ações. Agora, para mudar as suas ações, tem que mudar a forma com que você pensa. E aí é onde Deus ele fala que nós temos que passar pelo processo da renovação da nossa mente. Mas daqui a pouco quero falar sobre isso. Então, falando sobre as três áreas nossas, o homem na tridimensionalidade, nós precisamos entender que Deus ele quer a nossa santificação total e completa. Amém, pessoal? Amém. Dito isso, eu quero falar com você sobre o diabo. O que tem a ver o diabo com a nossa alma, com o nosso espírito? Você vai entender. Olha o que diz lá, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o... Você entendeu o que você leu? Vamos ler de novo? Com calma para você entender. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Aqui está se referindo a Jesus e a nós que somos filhos. Amém? Para que, por sua morte, derrotasse, diga comigo, derrotasse. Quem que ele derrotou?
Aquele que tem o poder da morte, isto é o... Qual é a condição do diabo hoje? Qual é a condição do diabo hoje? Continua o versículo 15, por favor. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder da morte. Qual é a condição do diabo? Por que Jesus derrotou o diabo? Para libertar aqueles que eram escravos do diabo. Amém? Amém. Vamos agora lá para Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15. Olha o que diz, ainda falando de Jesus. E tendo despojado os poderes e as autoridades, e aqui está se referindo espiritual, depois você pode ler todo o contexto, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui está falando sobre o império das trevas, sobre a organização do inferno. Então a palavra de Deus é muito clara, dizendo que o diabo foi derrotado por Jesus na cruz. Amém, pessoal? Ele foi derrotado por Jesus na cruz. Jesus já resolveu essa história. Só que o diabo, apesar de ser derrotado, está vencendo a vida de muitas pessoas. Agora, por que vence? Porque essas pessoas, embora tendo condição de viver de maneira abençoada, por desconhecerem que o diabo é derrotado e por não fazer o que nós vamos ver agora, por também falta de conhecimento ou de ação, uma vez que conhece, por não fazerem isso, o diabo, mesmo sendo derrotado, tem vantagem sobre as suas vidas. Por que eu quero te dizer isso? Porque é comum das pessoas chegarem na igreja e elas têm o diabo como um ser poderoso, e ele o é. Só que quando você se torna filho de Deus, você está na condição de vencedor. Amém, pessoal? O diabo é poderoso? Sim, não sobre a vida dos filhos de Deus, porque você é filho de Deus. E quem te garante isso? O próprio Deus. O próprio Deus te garante isso. E aí, por uma questão muito lógica, muito óbvia, não precisa nem de muito esforço para a gente chegar a essa conclusão. Todo mundo aqui que é pai e mãe, com toda certeza, protege os seus filhos. Protege ou não? O que é que Deus diz em Mateus capítulo 7? Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Pai eterno. Prestou atenção? E quando o seu filho está errado, você protege ele, você pode corrigi-lo, mas você não quer maldade sobre a vida dele. É ou não é verdade? Você vai corrigi-lo, você vai chamar atenção, você vai ensinar o caminho, mas você não vai punir o seu filho colocando mal na vida dele, destruindo a vida dele. Por quê? Porque ele é teu filho. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que mesmo quando você falha, o nome já diz, falha, não é você viver deliberadamente no pecado e chamar isso de falha. Consegue entender? Sim ou não? Quem está comigo, digam glória a Deus. Então você que é filho de Deus, que falha, o Pai vai te corrigir, o Pai quer te incluir, fazer você se sentir livre, mas Ele não vai te amaldiçoar. Então essa visão religiosa que Deus vai te amaldiçoar é mentira, é uma falácia. Por que eu digo isso? Porque nem você, sendo mal comparado a Deus, vai querer a maldição do seu filho. Você vai corrigi-lo, não é verdade? Sim ou não? Você vai corrigir ele, talvez você vai até ser um pouco severo com ele, mas você não quer a maldição dele. A correção é porque você o ama, é porque você o quer abençoado. Digam glória a Deus. Então a primeira condição que nós temos que saber, a realidade entre nós e o diabo, ela não é como a religiosidade pinta. O diabo não é poderoso sobre a nossa vida, não é. Ele é derrotado. Agora tem um lugar que quando ele te leva, ele te vence. Se você neste lugar não está preparado, qual é esse lugar? Pega o dedinho assim e fala assim, ó, aqui. Se o diabo te levar para o campo da mente, e a tua mente não for a mente de Cristo,
a sua mente não for renovada pela palavra de Deus, aí ele te vence. Então, veja só, nós temos uma realidade, o diabo é derrotado, mas ele quer te levar para o campo onde ele tem vitória. E aqui é onde muito crente, muito religioso apanha, porque ele não faz o processo da transformação da mente. Por que é importante fazer isso? Todos nós nascemos e fomos educados pelos nossos pais até um certo momento, depois influenciado pelos nossos amigos do colégio, influenciado pelos professores, continuamos crescendo e vamos sendo influenciados por muitas pessoas, que vai formando os nossos pensamentos. É ou não é verdade? Que vai falando as coisas e vai formando os nossos pensamentos. Quando nós raciocinamos em cima dessas informações que temos, se elas não forem a informação daquilo que nós somos em Cristo Jesus, nós vamos ter pensamentos errados, decisões erradas, e a nossa vida não pode ter outro resultado a não ser uma vida de maldição, uma vida de privação de viver aquilo que Deus tem para nós. Por isso, o que você precisa entender é que o diabo não é o seu maior problema. Diga para o teu vizinho, o diabo não é o seu maior problema. Amém, pessoal? Porque se você assumir a sua posição em Cristo, o diabo é um caso resolvido. Agora você tem um problema. Aquilo que forma as suas ações. Como você pensa. Como estão os seus pensamentos? Vamos para a palavra de Deus? Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17. Efésios 6, 13 ao 17. Douglas, obrigado por ter chego, me ajuda aqui no som. Efésios 6, olha o que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia. Olha para o teu vizinho e diga assim: você está preparado para resistir no dia mau? O que é que nos prepara? A armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É o jeito de Deus lutar. Amém, pessoal? Então entenda uma coisa, eu sempre gosto que você visualiza comigo. Você que já assistiu filme de antigamente, que os homens usavam armaduras, você consegue visualizar o que eu estou dizendo aqui agora. Paulo usa essa metáfora porque era muito comum na época e muito fácil das pessoas entenderem. Por quê? Quando um soldado, um guerreiro, usava uma armadura e ele vencia uma guerra, ninguém sabia quem era o guerreiro, porque ele olhava para a armadura. Consegue compreender? Então imagina só, quando a palavra de Deus diz assim, ó, vistam a minha armadura, Deus está querendo dizer o seguinte: quando o diabo te vê dentro da minha armadura, ele não sabe que é você, porque ele me vê e sabe que eu o venci. Pegou a visão, a metáfora? Quando você está dentro da armadura de Deus, o diabo não sabe quem está dentro, ele não sabe se é Deus ou se é você. Quando ele olha a armadura, ele diz: fui derrotado por aquele guerreiro, e esse guerreiro hoje somos nós. Entendeu a metáfora, sim ou não? Então o que nós temos que usar? As armas do nosso Deus. Não é a nossa, é as armas de Deus. Então vamos concluir. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Então existe a minha parte, eu fiz a minha parte, mas a vitória não depende de mim. A minha vitória depende do meu Deus. Aí eu tenho que me revestir da armadura dele. Vamos continuar. 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Tem todo um porquê, eu não vou entrar nos detalhes, eu quero só um versículo aqui. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem, diga comigo, o capacete da salvação. Diga comigo de novo, usem
O capacete da salvação. O capacete serve para quê? Diga assim: proteger a minha cabeça. Agora, como que Deus chama o capacete da? O que isso significa dizer? Se eu estou protegendo a minha mente com o capacete da salvação, uma vez salvo, significa que o diabo já foi derrotado e que eu sou mais do que vencedor. Amém? Então, essa mentalidade eu tenho que ter, porque senão o que acontece se você pensar ao contrário? As coisas estão dando errado na sua vida, o dia mal, Paulo está falando do dia mal. O que você pensa? O diabo, eu não vou poder com o diabo, ele já matou isso, já fez aquilo, já destruiu aquele outro, vai me destruir também. Não, meu irmão, no dia mal, proteja a sua mente, você já venceu o diabo. Porque a vitória de Deus não foi vencida para Deus, ele não precisava vencer o diabo. Quem precisava vencer o diabo era a humanidade. E quando ele venceu a humanidade, aliás, o diabo, ele olhou para a humanidade e diz assim: agora, depois que ele venceu, agora, ele está marcando um momento, agora é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Irmão, aqui é a coisa mais linda de tudo. Ele tinha todo o poder no céu, mas ele não tinha todo o poder na terra. Por quê? Porque todo o poder na terra quem tinha era o Adão. Quando Deus criou a terra, Deus deu a Adão. Adão tinha todo o poder aqui. O que fez o Adão? Entregou para o diabo. Quem tinha todo o poder na terra? O diabo. Quando Jesus vence ele na cruz, o que Jesus fez? Venceu o poder e a autoridade dele, pegando de volta aquilo que o homem havia perdido, e ele diz: agora eu tenho todo o poder na terra. Amém, pessoal? E o que ele falou? Vão em meu nome e expulsem os demônios. Vão e expulsem, não lutem, porque vocês já venceram. Tome o território que é seu. Expulsar significa guerra vencida. Agora vão tomando o território, tire ele daí, porque isso é seu. A tua casa é sua, a tua família é seu, o seu emprego é seu, tudo seu. O diabo não pode tomar aquilo que Deus te deu. Essa é a sua posição, mas proteja a tua mente, porque senão no dia mal você vai ficar lá: mas será que Deus é comigo mesmo? Será que eu vou vencer isso? Meu irmão, você não vai, você já venceu. Essa é a tua posição em Cristo. Diga um glória a Deus. Mas proteja a sua mente. E para ter a mente protegida, eu preciso conhecer o meu direito, que eu conquistei, não pelos meus esforços, não pelos meus méritos, mas conquistei porque Deus me fez herdeiro. Quem é herdeiro é dono. Diga um glória a Deus. Então o que eu conquistei? Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é direito meu. O que eu tenho que fazer então? Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Olha o que diz aqui. Mude para mim, põe a tradicional, por favor. Vamos ler comigo? E não vos conformeis com este mundo. Vamos lá, mas transformai-vos. Diga: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conseguiu entender? Não vos conformeis, não entre na forma do mundo, não pense como o mundo pensa. Não é mundo planeta, mundo é um sistema. Amém, pessoal? Um sistema que governa a raça humana. Não entre na forma deles. Todo mundo faz isso, meu irmão. Você não é guiado por que todo mundo faz. Esse sistema, a forma do mundo olhar para a família, a forma do mundo olhar para o casamento, a forma do mundo olhar para o homem, a forma do mundo olhar para a mulher, a forma do mundo ver as coisas, não é a nossa forma. A nossa forma é a forma de Deus. E como Deus fala, aí eu preciso renovar minha mente. Porque talvez você olha para a tua vida como todo mundo olha, como você aprendeu. E Deus está dizendo o que de você? Pessoas dizem para você: você é isso, você é aquilo, você não presta, você nunca vai ser feliz. O que é que Deus fala sobre você? Deus te chama de abençoado.
Pessoa diz para você: você é um maldito, nunca vai se dar bem na vida. O que a palavra de Deus diz? Tudo você pode naquele que te fortalece. A palavra de Deus te chama de filhinho. Diga um glória a Deus. Olha para o teu vizinho e diga assim: olha o carinho que Deus tem por você. Diga assim: você é um filhinho do papai. Amém, pessoal? Agora, mas isso é muito bom para ser verdade. Aí você tem um problema, irmão. Você não aceita a verdade. Porque quem aceita a verdade se converte. O que é converter-se? Aceitar que está no caminho errado. Porque só assim você muda a direção. Aceitar que a tua forma não dá. Está convencido que do seu jeito não dá. Aí o Salvador pode te encontrar. Quando Jesus ele conta da parábola da ovelha perdida, presta atenção, quando foi que a ovelha perdida foi encontrada? Quando ela parou de tentar achar o caminho. Quando ela se convenceu que não adiantava mais ela ficar de um lado para o outro, que ela não ia achar o caminho, ela deitou-se. Isso representa: me entrego. E daqui a pouco o pastor chegou e a encontrou. Meu irmão, só no momento que você se entregar e parar de acertar do seu jeito, é que você vai ser abraçado pelo teu pastor, Jesus. Aí ele vai te colocar no colo, como na parábola da ovelha perdida. Aí ele vai ver as suas feridas, vai curar suas feridas. Aí ele vai te levar para o lugar seguro. Digam glória a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis com esse mundo, não entre na forma do mundo. Não adianta, meu irmão, a não ser que você quer ser do mundo, aí está tudo bem, está tudo certo. Mas nós estamos aqui porque queremos seguir a Cristo. E aí ele está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Leia de novo: mas o que está escrito? Outro ponto que eu tenho que ressaltar: a maioria das pessoas ficam na igreja: Deus me transforma, Deus me transforma. A palavra de Deus está dizendo que quando você conhece a palavra dele, você se transforma. Transformai-vos, não é eu te transformo. Estão me compreendendo? O que Deus está querendo dizer? Se você não pensar como eu penso, é impossível mudança na sua vida. Porque os teus pensamentos controlam as suas ações. Quer ter ações abençoadas? Tenha a mente de Cristo. Quer ter ações que vão resultar em bênção? Pense como Cristo pensa. Então por isso está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que eu tenho que fazer isso? Ele diz: para quê? Olha que coisa linda, quando eu transformo a minha mente, existe uma razão. Eu vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem a perfeita vontade de Deus? Percebeu que está na condicional? Não é só assim: Deus, faz sua vontade em mim. Deus está falando: eu quero. Mas você continua pensando como pensa o ímpio. Eu quero fazer a minha vontade na sua vida. Mas como que você olha para a tua vida? Como que você se enxerga? A partir de qual visão você está olhando para mim? Amém, gente? Então Deus está dizendo uma coisa muito clara: eu quero fazer a minha vontade na sua vida, mas você tem que estar disposto a parar de pensar como o mundano pensa e a pensar como eu digo que você tem que pensar. Amém? E como eu faço isso, apóstolo? Como que eu controlo os meus pensamentos? Eu vou falar o que eu sempre digo. Quem criou o iPhone? Supostamente foi Steve Jobs, não é verdade? Ou pelo menos foi a empresa dele. Enquanto ele estava vivo, você nunca viu ele jogando o celular para o alto, o iPhone, e falando para o iPhone: voa, iPhone. Por quê? Porque ele, como criador, sabia que quando ele o criou, ele não o criou com capacidade de voar. Então todo criador sabe a capacidade que tem a sua criação. Se ele está dizendo para nós que somos a criação dele, muda o seu pensamento, é porque ele sabe que eu posso fazer isso.
Ele não ia falar para eu fazer algo se me criou e não colocou dentro de mim a condição de fazer, a não ser que Ele não é Deus. Então, meu irmão, não se limite ao pensamento do mundo, creia no seu Deus. É o Deus que te criou, Ele sabe o que tem dentro de você, e se Ele está dizendo para você, pare de pensar da forma que o mundo pensa, é porque você tem condição de parar. Agora você tem que aceitar isso como verdade, senão você vai fazer como muitas pessoas, é muito bom para ser verdade. Diga comigo, é bom e é a verdade. Amém, gente? Então está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então tudo isso eu tenho que fazer para experimentar qual é, ou qual seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, você quer a vontade de Deus? Pensa como Deus pensa. Olha para a tua vida como Deus olha. Amém, pessoal? Se você não mudar a forma de olhar para as coisas, você não consegue experimentar as coisas de Deus. A palavra de Deus diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E é isso. Para a gente encerrar, 2 Coríntios capítulo 10, do 4 ao 5. Pode continuar com essa versão, tá? Olha, ainda o apóstolo Paulo falando. Você percebeu que a gente só leu Paulo aqui, né? Sabe por quê? Porque Paulo fala com a igreja. Nós estamos falando de uma nova realidade, a realidade da igreja, da noiva de Cristo. Amém? Então vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Traduzindo, as armas das minhas guerras, das minhas lutas, não são carnais. Eu não luto como carnal luta. Amém? Mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Diga comigo, as minhas armas, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Agora aqui, presta atenção, muita gente pensa, fortaleza é o diabo. Olha o que Paulo diz, qual é a fortaleza. Continua, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qual é a fortaleza? Tudo aquilo que é contrário ao conhecimento de Deus. São os conselhos que vêm contra os pensamentos de Deus. Paulo diz, isso é uma arma, isso é uma fortaleza. Então se você, meu irmão, pensar como pensa o ímpio, olhar para a vida como o ímpio pensa, você tem uma fortaleza na sua vida, e não é o diabo não, porque o diabo já foi vencido. A parte de Deus ele fez, venceu o diabo. Agora ele está dizendo para nós, você quer vencer? A tua realidade é essa. Agora a luta é sua. Isso é bom, meu irmão. Sabe por que é bom? Porque eu sei que depende de mim. Olha que coisa linda, eu não estou à mercê de alguém, de um suposto ungido, não estou à mercê de nada. Depende simplesmente de eu agir à altura da palavra de Deus. Digam glória a Deus. Então vamos lá, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Nós temos que pegar o entendimento que é contra o que Deus fala e levar cativo. Eu tenho que prender esses pensamentos. É um sentido figurado para você entender isso. Amém, gente? Leve cativo, continuando, versículo 6, e estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então quando você obedece a palavra,
é vingado da desobediência, quer dizer, o seu raciocínio, a sua mente, ela tem que obedecer. Diga glória a Deus. Meu irmão, do que você está enchendo os seus pensamentos? O que consome a sua mente? Aí você tem que levar cativo a obediência. O que Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Quando você encontra a resposta do que a palavra de Deus diz sobre isso, você submete aquele pensamento, e o que prevalece é os pensamentos de Deus. Ainda Paulo diz, em Filipenses ou Colossenses, agora me esqueci o endereço, ele diz: pensai nas coisas que são do alto. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude nisso pensai. Então eu posso determinar os meus pensamentos. E aí eu sei que você vai falar: posso, mas às vezes eu penso besteira. Quem pensa besteira? Quem pensa? E às vezes a gente pensa coisa muito difícil, né? Você fala: nossa, por que eu estou pensando isso? Alguém já se pegou assim? Pensando coisa, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Então como que eu vou parar de pensar, apóstolo? Olha aquela frase: os pássaros podem sobrevoar a minha cabeça, mas eles só vão pousar e fazer ninho se eu permitir. Então, pensamentos vêm à minha cabeça, mas eles só vão permanecer e fazer com que eu haja de acordo com eles, se eu permitir. Então, quando vier aqueles pensamentos sobrevoando a sua cabeça, é o pássaro que veio. O que você tem que fazer? O exercício do apóstolo Paulo. O que diz a palavra? A palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Espanta esses pássaros e não deixe ele fazer ninho na sua vida, porque se ele fizer ninho, vai gerar vida, vai trazer resultado. Vamos falar com Deus? Se põe de pé em nome de Jesus. Eu não sei se você entendeu que a mensagem foi intencional. Mas o que foi intencional? Para que você entenda que o diabo é um caso resolvido, e que o maior problema é você não saber qual é a sua posição em Cristo. Se você não souber disso, o diabo, mesmo sendo derrotado, tira vantagem da sua ignorância. Por isso Deus, ele diz, Oséias 4:6, o meu povo, olha que coisa grave, Deus está dizendo, o meu povo. Isso remete à propriedade, é meu. Ele está dizendo, o meu povo é destruído. Então eu posso ser povo de Deus e ser destruído. E aí ele diz por quê? Ele está dizendo, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do quê? Da sua posição nele.